Química Geral, Estados Físicos da Matéria. Vamos à aula. Os estados físicos da matéria, também chamados de estado de agregação da matéria, os mais comuns são esses três aqui: o sólido, o líquido e o gasoso. Temos o estado físico acima do gasoso, que é o plasma, e tem o estado físico abaixo do sólido, que é chamado zero absoluto. O que nós podemos diferenciar esses três estados físicos, né? Então, externamente, o sólido tem forma e volume constante. Então, quando você faz um cubo de gelo, uma forma, você retira o gelo da forma, ele vai ter a forma daquela forma onde foi solidificada a água e o volume não vai alterar. Então, o cubo não aumenta nem diminui. O líquido ele tem a forma variável, ele sempre vai ter a forma do recipiente que ele tiver. Se você colocar água num copo, a água tem a forma do copo, se colocar numa garrafa, ele tem a forma da garrafa. E o volume é constante. Se você colocar 100 ml de água dentro de um copo, você vai ter 100 ml de água dentro do copo. Se colocar 100 ml dentro da garrafa, você vai ter 100 ml dentro da garrafa. O gasoso ele tem forma variável, ele sempre vai ter a forma do recipiente que o contém, e o volume dele é variável, porque ele sempre vai ocupar todo o volume disponível. Então, imagina que você encheu uma bexiga, um balão, com gás hélio. Então, ele vai preencher a bexiga e você, dentro de um quarto fechado, por exemplo, você estoura essa bexiga. O que vai acontecer com esse gás hélio que estava dentro da bexiga? Ele vai espalhar pelo quarto. Então, o gás tem essa propriedade de sempre ocupar o volume disponível. Então, forma e volume variáveis para o estado gasoso. Internamente, como nós podemos diferenciar os estados físicos? O sólido, formados por átomos, moléculas ou íons, isso aí nós vamos estudar com calma mais para frente, eles vão estar muito próximos entre si. Então, as partículas que compõem o sólido vão estar muito próximas entre si. A força de atração, de coesão, que mantém as partículas juntas, ela é mais forte, mais intensa. As partículas tendem a não sair do lugar, por isso o volume e a forma constante, elas apenas têm um certo estado de vibração. As partículas são bem arrumadas, seguindo uma ordem geométrica bem definida. É o desenho que eu coloquei ali, que representa o cloreto de sódio, nosso sal de cozinha, cristalzinho de cloreto de sódio. Lembrando que nem todo sólido tem essa forma arrumadinha aí. Tem alguns que são chamados amorfos, sem forma definida. Está tudo bagunçado lá dentro. O líquido é geralmente formado por moléculas, na sua maioria. Ele permanece, as partículas que compõem o líquido ficam um pouco mais afastadas do que as do sólido. Por isso, nós temos aí o volume variável. Ter uma mobilidade maior de partículas permite que o volume seja moldado ao recipiente que ele contém. As partículas são unidas por força de atração um pouco mais fracas do que ao sólido, porque a distância está ficando maior. Então, imagina uma força de atração. Quanto maior a distância, menor a atração. As partículas do líquido têm essa liberdade de movimentação de forma desordenada. Lá no sólido é todo mundo ordenadinho, dentro do líquido. Então, a característica de ter forma variável vem dessa maior distância e que a movimentação pode ser um pouco mais livre. No gasoso, o que nós vamos ter? As partículas permanecem muito afastadas de si uma das outras. Então, a interação entre uma partícula e outra é bem pequena. Essa força, essa interação que deixa as partículas coesas, juntas, tendo uma forma definida, ela praticamente aqui não vai atuar no gás. Por isso que você vai ter a forma variável, e como as partículas estão mais distantes ainda, o volume também é variável. Então essas duas características do gás, de ter forma e volume variável, são explicadas pela distância das partículas, que é muito maior em relação ao sólido e ao líquido. Outra característica que é bom citar é que as partículas do gás estão sempre em movimento, muito rápido e desordenado. É como se você pegasse, por exemplo, um recipiente fechado, pega água e óleo, para você perceber visualmente, e você vai agitar com bastante velocidade, bastante vigor, a água e o óleo. Na hora que você para de agitar, você vai ver que as partículas ali estão com um movimento bem caótico ali dentro. Então, só para você ter uma ideia do que seria o movimento das partículas do gás. Por isso que essas partículas se movimentando caoticamente em qualquer direção, eles vão sempre ocupar todo o espaço que eles têm disponível. Então, de forma resumida,
Nós podemos separar os estados físicos com duas características: a distância entre as partículas. No estado gasoso, elas estão o mais distante possível; no estado sólido, elas estão muito próximas; no estado líquido, intermediário. E a energia que as partículas têm. Estado sólido, estado de menor energia; estado gasoso, estado mais energético. Por isso que as partículas se movimentam tanto que ocupam todo o volume, porque tem muita energia no gasoso. Aqui vamos às mudanças de estado físico. Aqui estamos vendo a mudança de estado físico. Então eu simbolizei com desenhos dos 3 estados físicos utilizando a água. Aqui eu coloquei os 3 estados físicos: sólido, líquido, gasoso. Indiquei aqui as transformações, as mudanças, na verdade. Então, a partir do sólido, passando ao líquido, fusão. Do líquido, passando ao gasoso, é a vaporização. E a vaporização acontece de 3 formas. Pode ser evaporação, quando o processo é lento, como a roupa secando no varal ao sol. Ebulição, passagem com bolhas, que é quando vamos fazer o café, o chá, a água ferve. Calefação, que é a passagem brusca, como pegar uma panela quente e colocar debaixo da água. A água entra em contato com a panela com metal quente e instantaneamente passa para o estado de vapor. Podemos ter também do sólido direto para o gasoso, sem passar pelo líquido, que é a sublimação. E os processos inversos, do gasoso voltando a ser líquido, pode ser condensação ou liquefação. Condensação é para vapor, liquefação é para gás. Do líquido voltando ao sólido, a solidificação, e do gasoso direto para o sólido é a ressublimação. Porém, muitos livros chamam sublimação tanto o processo do sólido para o gasoso quanto do gasoso para o sólido. Eu prefiro usar a ressublimação porque você sabe o sentido: sublimação do sólido para o gasoso e ressublimar, voltar do gasoso para o sólido. A diferença entre vapor e gás é que o vapor, nas condições normais ambientais, 25 graus e 1 atmosfera, a substância ela está ou no estado sólido ou no estado líquido. Então a água a 25 graus ela é líquida. Quando passa para o estado gasoso, ela vai ser chamada de vapor. O gás oxigênio nessas condições já está no estado gasoso, por isso ele é chamado gás. Então a condensação para os vapores e a liquefação para os gases. Observando aqui as setas, ela tem 2 cores diferentes: vermelho e azul. Por que eu representei com essas cores? Em vermelho estão os processos que precisam absorver energia. Para o gelo fundir, passar água líquida, ele tem que ser aquecido. Para a água líquida passar para o estado de vapor, eu também tenho que aquecer. Da mesma forma, o sólido absorvendo energia, ele passa para o estado gasoso, ele sublima. O processo contrário está em azul, porque ele tem que liberar energia. Então, lembrando que o estado gasoso é o mais energético, para chegar no estado gasoso tem que absorver energia, por isso as setas em vermelho. O estado físico sólido é o menos energético, então para chegar no sólido tem que liberar energia, as setas em azul. Os processos que absorvem energia, em vermelho, eu vou chamá-los de endotérmicos. Endo significa dentro, termos, calor, então ele absorve energia. Os processos em azul, que tem que liberar a energia, são chamados de exotérmicos. Exo significa exterior. Então o processo da passagem do sólido para o líquido, eu tenho que aquecer o gelo, eu tenho que absorver energia, um processo endotérmico. Para fazer com que a água líquida volte a ser gelo, eu coloco a água numa forma, no congelador. O congelador vai retirando energia da água até que ela chegue no estado sólido, processo exotérmico. Aqui um lembrete: falamos muito em ponto de fusão, ou temperatura de fusão, na qual passa do sólido para o líquido. A volta, que é do líquido voltando a ser sólido, ou seja, o processo inverso, chamamos de ponto de solidificação ou temperatura de congelamento. Esses 2 nomes, ponto de fusão e ponto de solidificação, para a substância representam a mesma temperatura. Qual é a diferença usar um ou outro? Apenas o sentido. Fusão está passando do sólido para o líquido. Solidificação do líquido para o sólido.
Mesma coisa acontece com o ponto de ebulição, passando do líquido para o gasoso, e ponto de condensação do gasoso voltando para o líquido. Então o nome vai me indicar qual é o sentido que está ocorrendo o fenômeno.